Olá, uma rica noite para você que passa por aqui e me vê em mais uma transmissão ao vivo. Hoje eu quero falar sobre por que não mudamos comportamentos e o que fazer então para nós termos novos resultados, já plantando essas sementes esse ano, para que a gente possa ter outros resultados em 2021 a partir de hoje, sempre a partir de hoje, sempre vivendo agora, sempre realizando agora, tá? E tendo a oportunidade de ter outros resultados. Essa é uma transmissão simultânea que eu tô fazendo aqui pro Instagram, pro Facebook e a minha primeira live no Like. Tá? Agradeço o pessoal que tá chegando aí me assistindo. Quero falar hoje sobre essas questões em que a gente tem vontade de transformar nossos resultados, mas não consegue. Tem vontade de ter outras vivências, mas não consegue. Não se permite. Tem alguma coisa que tranca em si, né? Então, é muito importante ter a oportunidade de ter vivências diferentes, resultados diferentes e a partir daí ter outros resultados, outras vivências, outras experiências, porque é tudo que a pessoa quer, né? Porque se ela tá incomodada com as vivências que ela tá tendo, com certeza ela precisa de outros resultados, ela quer outros resultados, né? Isso tá fazendo falta na vida dela. E foi o que aconteceu comigo alguns anos atrás, em 99, em que eu sentia a necessidade de resultados, de ter outras vivências, de ter relacionamentos mais saudáveis, vivências mais prazerosas, relacionamentos que não durassem tão pouco, tá? E a partir daí eu pudesse me sentir mais feliz, me sentir mais alegre, me sentir mais realizada em todos os aspectos. Então, quando o pessoal me manda todas essas questões que o pessoal me manda, né, hoje em dia, depois desses meus mais de 10 anos de autoaplicação da EFT, técnicas de libertação emocional, é uma oportunidade que as pessoas têm de poder ter atalhos para as questões dela. Então, eu fiz aqui um compilado de 8 questões que aparecem, tá? Que a pessoa precisa verificar para ver se ela tem aquilo, porque está impedindo que ela chegue em outros resultados, tenha outras vivências, tenha a transformação, principalmente, das relações no que ela tanto quer, no que ela tanto deseja, tá? E essas vivências que as pessoas estão procurando, que elas estão querendo, que elas estão buscando, sem passar por esses 8 itens, existem muito mais itens, mas esses são 8 itens que eu constatei ao longo desses mais de 10 anos de atendimentos individuais e também de autoaplicação dessa técnica que usa toques suaves e afirmações para mudança de resultados. Então, se a pessoa quer resultados diferentes, ela precisa ter técnicas, ela precisa primeiro ferramentas de percepção. Depois dessas ferramentas de percepção, ela vai precisar aplicar essas ferramentas e, a partir desses resultados percebidos, ter a possibilidade de outras vivências, ter a possibilidade de novas experimentações, ter a possibilidade de medir esses resultados. Porque a maioria não consegue medir os resultados, a maioria tem resultados, na verdade, caóticos, sem controle, sem foco, sem objetivo, e elas vão se desgostando com as relações, elas vão sentindo que as relações estão saindo, né? Estão escorregando pelos dedos, fazendo com que elas se sintam muito infelizes, não realizadas, elas se sintam, parece que o mundo está jogando contra elas, né? Então elas perdem aquela sensação de que a vida é feita para experimentar, elas começam a ficar com medo de experimentar, elas começam a ficar com medo de ter vivências e elas começam a sentir que não é bom se relacionar. Em algum nível não é bom se relacionar, em algum nível não é interessante, tá? Ter a vivência do relacionamento, porque gera muita dor e, na verdade, se ela tá nesse nível de relação com os outros fora, imagina como é que tá a relação delas dentro delas, né? Elas estão confusas, elas estão sentindo essa
coisa toda que está saindo do lugar, né? E como é importante que as pessoas possam primeiro reconhecer onde elas estão. E aí muitas vezes elas percebem, não, esse resultado que eu tô tendo na relação é porque eu tô mantendo determinados comportamentos e que eu não quero mais, eu não quero ter mais essas vivências, eu não quero ter mais esses resultados. E até hoje uma cliente me perguntou isso, Nara, por que eu repito tanto essas vivências que eu não quero mais? Eu não tenho mais interesse nisso, eu não tenho mais interesse nesse defeito, eu não tenho mais interesse nesse tipo de relacionamento, eu não tenho mais interesse no como eu me relaciono com as pessoas, né? Então toda essa capacidade que as pessoas podem ter de primeiro se perceber, eu vou passar nesses 8 pontos, que nem eu comentei com vocês. Não são os únicos 8 pontos, mas são indispensáveis para que a gente possa, a partir daí, perceber, tá, então é um desses itens ou vários desses itens que eu tô fazendo, que eu tô mantendo, e isso faz com que, então, eu tenha esses resultados medíocres, né? Passou um tempão, o primeiro item de todos que eu vou falar para vocês, e no início eu também brigava muito com ele. A gente vem de uma sociedade que a gente se acostumou ou a bater ou correr, ou seja, a gente ainda vive nos sistemas instintivos, ok? Nós não estamos preparados para viver no poder da escolha, ok? Nós ainda não estamos completamente preparados para viver no poder da escolha e isso faz com que as pessoas ainda vivam os relacionamentos com elas mesmas, elas se vitimam para entrar dentro de modelos, para fazer força, para tentar ser o que elas não são. E na verdade, o ser, ele usa ferramentas para poder existir, para poder experimentar seu potencial. Ele não é as ferramentas, por exemplo, ele não é o corpo, ele não é os arquétipos, ele não é outras tantas formas, né? Ele não é os pensamentos, ele não é seus sentimentos, ele é um ser que usa ferramentas, o ser humano, né? Eu, você, qualquer um que tá aqui, né? E ao redor desses mais de 7 bilhões de habitantes no planeta, eles são seres que estão tendo experiências por causa que estão interagindo com ferramentas. Então, quando a gente fala, eu tenho um corpo doído, não, meu corpo está com dor. O corpo que eu uso hoje está com dor. Eu sinto tal, eu tenho tal sentimento. Não, você não tem o sentimento. O sentimento está ali expressando o caminho para você. Que se ele for desconfortável, é um caminho inapropriado. Se o sentimento for confortável, é um caminho apropriado para sua etapa de vida. O que então está faltando é a interpretação das ferramentas. Quando a pessoa chega e ela pega as ferramentas, ela sabe usar as ferramentas, ela sabe interpretar as ferramentas e a partir daí cria um plano de ação, de transformação, claro que fica mais fácil conseguir ceder, conseguir mudar, né? Quando assim deseja, porque na verdade os processos de mudança, eles não têm essa necessidade de serem obrigatórios. Muitas pessoas gostam da obrigatoriedade para se manter na linha, mas na verdade a vida não é obrigação. Onde tem obrigação tem engessamento, e quando tem engessamento é uma forma de conflito. Então lembre-se disso, essa coisa de ficar se conflitando com as coisas, com as questões, com os eventos, nada disso lhe traz condições apropriadas de você ter experiências mais produtivas e realmente transformar o que você quer transformar em você. Quando as pessoas dizem assim pra mim, eu já deveria estar num outro aspecto, ela tá no primeiro item que eu vou falar aqui, ela tá na briga, ela tá no conflito com ela mesma, no conflito com as questões que ela não resolve, ela também está num comportamento que ela não gosta, ela luta contra esse comportamento, ela quer ter
outros resultados, mas ela ainda está na briga, ela ainda está se vitimando para se encaixar em modelos. Modelos esses que não servem, que não vão acontecer, que não existem, tá? E esses modelos, eles só servem para deixar as pessoas neuróticas. Cada um é um, como os dedos das mãos. Então, quando as pessoas querem ter outros resultados, elas não podem ficar brigando com elas mesmas. Elas precisam se aceitar. Aí você aceitar, eu vou me aceitar agora com esse erro, com essa, esse jeito estúpido de ser. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou então viver como? Vou ter que aceitar essa coisa que eu quero mudar? Como assim? É confuso, porque as pessoas não estão acostumadas com isso. Elas precisam fazer o quê? Se aceitar, porque atrás da aceitação está a pacificação. Se eu tô na zona de rejeição do que eu sou, tô na zona de conflito. Se eu tô brigando para mudar, já tá dizendo, é uma briga também, é uma forma de conflito. Então, o que eu preciso fazer? Eu aceito onde estou, percebendo que não é o único ponto na minha existência, não é a única possibilidade, é só momentâneo. E mesmo que já tenha durado muito tempo, continuar a brigar até hoje não gerou outro resultado. Então, o que você vai fazer? Nas sequências de EFT, que usa os toques suaves, topo da cabeça, entre as sobrancelhas, canto do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, osso da clavícula e embaixo da axila, o que você vai fazer? Você vai falar que mesmo que tudo isso esteja em você e você não goste, você escolhe honrar. Você escolhe perceber que isso é só uma fase. Fases só mudam com estratégia. Não tem nenhuma fase que mude sem estratégia. Se a pessoa não tem estratégia, o que vai acontecer com ela é que ela vai ter os mesmos resultados que ela teve até então, que são de desgaste, de resistência. E esse é um ponto importante. Quanto mais a gente briga com a gente, se força a mudar, tem uma parte nossa que vai resistir pelo fato de resistir. Parece até uma loucura. No final da sequência a gente sempre respira profundamente, ok? Respira fundo e solta. Então aí, o que a gente faz na verdade? A gente cria a saída da zona de conflito, primeiro aceitando que a gente tem algo que a gente não concorda em nós, mas que a gente também se abre para a criação de uma estratégia. Que estratégia é essa? Usar sequências de EFT, fazer trabalhos de autoaceitação. Tem um trabalho bacana que a gente se olha no espelho e se diz que se ama e se aceita mesmo assim, e se respeita nas suas escolhas. Então, o que você vai fazer é começar a cultivar a paz. E tem um último item que eu gosto muito, a gente tá falando só do primeiro dos 8 da lista, porque que a gente resiste à mudança, ok? Então, por que quando a gente tá lá no meio da tempestade, o que a gente pode fazer para fazer as pazes com a gente, mesmo nós nos aceitando completamente? Porque assim, nós nascemos para treinar as qualidades. Uma das qualidades que a maioria não treina é o amor incondicional. O que é esse amor incondicional? É se aceitar mesmo assim. Eu sou resistente, mas eu me aceito mesmo assim. Eu sou controvertido, mas eu escolho honrar a minha controvérsia, porque tem um aspecto dela que eu ainda não entendi. Meu lado cabeça dura, meu lado briguento. Tem uma parte desse aspecto, porque se eu tenho, ele tem uma função, só que tem uma parte que está intoxicada, uma parte que eu ainda não entendi qual é a sua verdadeira função na existência.
A abominação é uma forma de conflito. Eu abomino aquela pessoa, é uma forma de conflito. Eu abomino a minha característica, uma forma de conflito. Eu abomino a minha atitude, uma forma de conflito. Eu abomino o meu defeito. Tenho nojo do meu defeito. Então, tudo isso são palavras que expressam ainda o primeiro item, que é estar brigando consigo mesmo. Tá? Eu já deveria estar num outro estágio. Também é uma forma de conflito que entra nas cobranças, que vai para um outro nível, o nível da cobrança, o julgamento de ter feito aquilo, né, e ser errado, e tudo que você pode fazer com a sua energia para impedir de você se expor na Medina, sendo esse bicho. Você se considera monstruoso com a característica que você tem. Você se considera inadequado. E aí você se condenou no tribunal da consciência a pagar por essa falta de capacidade de mudança. Ok? Então, é muito importante perceber que você tem as características que você tem, que você considera hoje defeitos, que você considera inadequado. Já me perguntaram muitas vezes, Nara, o que adianta ser uma pessoa briguenta? As pessoas briguentas são insuportáveis, elas são inaceitáveis, elas são pessoas que parecem de vila, né? Parece, nada contra as vilas, mas parece assim que estão prontas para armar o barraco, para fazer, né? Destruir as festas dos outros. Então, dessa maneira, eu prefiro ser a certinha, eu prefiro ser a boazinha, tudo isso é enclausuramento. Eu prefiro ser a boa filha, né? A que se permite se sobrecarregar. E aí, o que vai acontecer? Toma na cabeça, vai levar a pior, vai se dar mal, e aí vai ficar mal mesmo, tá? Vai ter a possibilidade de pegar sua própria energia para se afundar, porque vai se passar de graça para os outros, né? Vai passar seu tempo, suas possibilidades, as suas capacidades de graça para os outros. Então, o que vai acontecer nessa hora? Depois a pessoa vai olhar para si mesma, pô, foi uma tremenda de uma trouxa. E aí soma na lista das grandes brigas, dos grandes conflitos internos, ok? Então, quando a pessoa tá na briga consigo, agora resumindo, né, tudo isso que eu falei, a questão não se resolve, porque tem uma parte sua que resiste a ser levado para um outro nível, tem uma parte sua que tá tentando, mas não tá tendo espaço, porque você não tá se permitindo, porque acha que essa atitude é errada, então não tem perdão, não tem espaço. E tá se forçando, né? Essa questão de forçar, tenho que mudar. Ou a gente muda naturalmente, a gente muda com leveza, ou a gente muda em paz com a gente mesmo, ou a mudança não vai acontecer. Se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa se dar a chance de fazer diferente. Então, assim, quando as pessoas querem outros resultados na vida, elas precisam mesmo se dar essa chance de diminuir os conflitos. Elas querem paz no mundo, mas elas são a revolução dentro delas. Aquela vibração totalmente desconfortável dentro delas. Elas querem alegria no mundo, mas elas vivem tristes com elas mesmas. Elas querem ser aceitas, mas elas não se aceitam. Então elas estão na zona de conflito somente. E aí, tem um outro aspecto que muitas vezes acontece, né? Aprender a usar seus defeitos a seu favor, esse é o segundo item. A pessoa não sabe usar seus defeitos a seu favor. Eu falei um pouco sobre isso dentro do primeiro tópico, que foi a questão das brigas internas se forçando, né, a mudar. Mas a questão de perceber que aquela ferramenta, aquela atitude sua, ela só não está sendo bem usada, tá? Isso faz com que ela tenha uma má utilização, tá, das ferramentas de nascença. Então, ela cria
todo um processo de rejeição. Então, para eu não ser má, eu não vou fazer tal coisa, ok? Sendo que, muitas vezes, ela teve que ser uma pessoa que teve que mostrar limites, e ela não mostrou só para não ser má. E aí a interpretação de bem ou mal é uma coisa dentro dela, e é uma coisa dentro de cada um. Então, quando a pessoa, ela vai e se relaciona com os outros, ela tem essa sensação, né, de que ela precisa enjaular o que ela é, e aí não aprende a usar a ferramenta, porque tá trancando a ferramenta. Ela tá fazendo a perfeição, tentando a perfeição, uma perfeição que não habita essa pessoa. Uma perfeição, na verdade, uma idealização. Então, quando as pessoas chegam e elas dizem assim, eu detesto meu comportamento briguento. Então, eu vou contar uma história minha. Eu tô publicando o 2º e 3º livro, tá? E com a história da pandemia, houve o atraso do lançamento. O lançamento era para ter sido em abril, mas eu notei que tinha coisas que estavam erradas, tá? No lançamento do livro. Não vou falar o nome da editora, né, mas que estava errado. Por exemplo, a revisão do livro não estava pronta, a capa do livro não estava pronta, a minha página na internet não estava pronta, coisas que poderiam ser feitas em home office. Como eu escrevi todo o livro em casa, eu não fui para um lugar especial para escrever o livro, tá? O livro, por exemplo, Propósito e Significado, que é o que está praticamente pronto agora, mas foi depois de um piti. Eu falei com todas as letras, firme, mas de um ponto de paz. Porque eu disse que estava errado o que eles estavam fazendo, que eles não podiam se manter na posição de vítima por causa da pandemia, e que eles tinham que tomar uma atitude, que minha parte estava pronta. Eu estava esperando a parte deles, porque se o lançamento fosse em abril, nada disso estaria pronto ainda. E encaminhei para o dono da empresa o áudio também. No mesmo dia, o dono da empresa me respondeu. No outro dia, entrou em contato comigo uma pessoa da editoração que quis fazer uma transmissão ao vivo no Zoom para a gente poder acertar os últimos detalhes. E agora, desse livro, tá tudo feito que envolveria a minha parte, ok? Me perguntaram aqui se eu tenho Instagram. Meu Instagram é @naraeft, ok? E o meu canal do YouTube é Nara Muller com 2 L's. Lá tem mais de 660 vídeos, ok? E o meu Instagram, ele também tem bastante gente participando. Então, como é importante as pessoas terem essa possibilidade, né, de entender que, ok, não posso ter piti porque é antissocial, mas tem um momento que tu precisa usar a energia do piti para fazer as coisas serem decididas. As pessoas perceberem que tá na hora de agir, que tá na hora de vencer a inércia. Nós somos 6 escritores no livro, nenhum deles abriu a boca, né? Porque eles são muito espirituais, né? Mas o livro tá deixando de chegar às pessoas que precisam. Então, o que tem de espiritual nisso? Não tem nada de espiritual. O livro, ele tem uma mensagem, o livro pode ser um portal, ele pode ser uma passagem, ele pode ser um guarda-chuva, depende, né, da situação, mas a questão toda é, porque eu sou uma terapeuta, não posso ter um piti. A terapeuta perfeita precisa ser uma pessoa sempre calma. Estão destruindo a casa dela e ela diz ok. Claro que não. As pessoas precisam aprender que os limites são impostos por elas mesmas. Não existem limites prontos. Cada um tem o seu.
Então aí, também eu me lembro quando eu mudei para o meu primeiro apartamento aqui na cidade de Pelotas, eu fui fui mobiliar o apartamento, notei que tinha um registro quebrado. O registro abria e começou a vazar água por tudo. Aí eu fechei o registro para não dar gasto de água, para não molhar o apartamento também, que não era meu, era um apartamento alugado, que ia dar mais problemas daí, né? E chamei o zelador, que era quem fazia as grandes reformas, né? Me informei, claro, quem fazia as reformas, que fosse de confiança, que pudesse deixar chave, tudo. O apartamento tava vazio. Mas eu queria alguém de confiança, né? O apartamento nem era meu, tava alugado por mim, né? E aí ele veio, olhou, realmente tem que trocar este registro. Mas quem sabe a senhora deixa para depois? Aí eu dei o primeiro piti quando eu vim morar aqui em Pelotas. Eu disse o seguinte: como o senhor acha que eu vou fazer uma molhaçada nesta cozinha e talvez no apartamento, se já estiverem os móveis aqui dentro, que espaço vai se ter para fazer isso? Eu quero que isso seja feito antes de imobiliar. Agradeço o seu comprometimento em me ajudar nisso, e caso o senhor não possa, me indique uma pessoa que possa fazer antes das coisas virem para cá. Então assim deu aquele momento de silêncio, onde ele entendeu, em que ele precisava fazer a parte dele, ou então sair fora. Abrir espaço para quem pudesse fazer no momento que eu estava precisando. Nem era um capricho, era precisando da coisa. Então aí, quando teve a troca do registro, no outro dia eu mandei vir os móveis e o apartamento então foi mobiliado já com o registro arrumado. Imagina não ter água em todo o apartamento por causa daquele registro. Tu não poder dar uma descarga, tu não poder tomar um banho, tu não poder beber uma água. Como é que tu vai viver assim, né? Então, quando as pessoas dizem assim, a gente tem que dar a outra face, a gente tem que ser mansinho, a gente tem que, o reino de Deus é dos mansos. Dar limite não tem nada a ver com ser manso. Eu posso ser manso e mostrar limite. O cachorro tá ali comendo e vem alguém se aproxima da comida dele, ele rosna. E pode ser o próprio dono. Então, como é importante ter essa possibilidade de se ver, se perceber e também parar de rejeitar suas características, ok? A gente tem as características porque precisa delas. O que a gente faz? A gente só tira o peso do desconforto, só tira o peso do desagradável, mas a gente não pode zerar as características. Por exemplo, uma pessoa muito medrosa, uma pessoa com síndrome do pânico, a gente não zera o medo. O que a gente faz é tirar o peso que imobiliza a pessoa no medo, mas o medo é uma forma de precaução. Você usa para assinar os documentos, e aí você lê as pequenas cláusulas, as pequenas linhas, as entrelinhas. Então, quando você vai e busca as informações, quando você lê em detalhes, quando você olha para os dois lados para atravessar, o que você está fazendo é evitar de se acidentar, tá tomando uma atitude de precaução. A gente não pode eliminar o medo, a gente só tira o peso da imobilização que aquele medo tá gerando com as práticas de EFT. Que eu mostrei mais cedo, são os toquezinhos, as frases que expressam o momento em 9 pontos no corpo. Quem quiser ver mais, tem tanto no meu Instagram, @NaraFT, como tem no meu canal do YouTube, Nara Muller com 2 L's, Você encontra muito material, muita coisa já tá lá,
tá? Já publicado, tá? E no like eu tô começando essa semana, e aí o pessoal tá começando a acessar vídeos de 1 minuto, porque no like é até 1 minuto, né? No meu Instagram tem o IGTV com um monte de vídeos, tem o canal do YouTube também com um monte de vídeos. Para vocês aproveitarem, testarem a técnica, começar já a ter resultados. Então, falei da questão da briga consigo, falei questão da rejeição, que faz que a gente não aproveite as ferramentas de nascença, tá? E aí, claro, por que isso faz que a gente não consiga, né? A gente está gastando a energia da gente para se segurar, em vez da energia para realizar, tá? A energia de realização. Então, próximo item. A questão da tribo de origem. O ser humano tem uma necessidade de pertencimento. E esse pertencimento muitas vezes faz com que ele entre em roubadas terríveis. Tá? Ele não se pertence, ele não se aceita. E aí o que acontece? Ele copia ou para poder ser amado, para poder ser aceito, para poder mostrar que tá junto, que não tá abandonando. E aí o que acontece? Danou-se. Vai lá, vai manter comportamentos. Inclusive até na área da saúde. Um é acima do peso, a família inteira é acima do peso. Difícil segurar o peso no lugar. Por quê? Decreto negativo de lealdade à tribo de origem. Essa tribo de origem tem um monte de coisa que nos passou que foram muito boas, mas tem muita coisa que não serve. Tem muito bônus, mas tem muito ônus. A minha capacidade de escrita, ela foi herdada de um lado, dos dois lados da família, tá? Como bônus, mas uma série de características foram herdadas e copiadas como ônus só para me sentir sendo aceita. Só para eu sentir que a vida está acontecendo para mim, tá? E eu não tô sozinha nessa existência. E tudo isso só dificulta as vivências, só dificulta os resultados, só traz experiências repetidas em comportamentos, inclusive os comportamentos relacionais. Porque aí vem o próximo item. O que vai ser de mim se eu não tiver mais esse comportamento? Se eu não estiver mais copiando a minha tribo de origem? Será que eu vou ser o bicho gato desgarrado? Eu tenho uma conhecida, uma mentora que fala vaca roxa. Eu vou ser o bode expiatório, eu vou ser a ovelha negra, a ovelha branca, a ovelha amarela. Eu vou ser algo abominável? Vou passar a não ser aceita, a não ser reconhecida? E na verdade, quem nos quer bem, quem nos ama, quer nos ver feliz. Então, quando alguém chega e diz assim, o que vai ser de mim se eu soltar o comportamento semelhante da minha família? Vai parecer que eu tô rejeitando a minha família, que eu tô negando a minha família, que eu quero ser a pessoa que ostenta, que não tá na família, que não tem aquele defeitinho. Quem sou eu para ser arrogante dessa maneira? Tem um teste bem legal que eu faço nos meus clientes, nos treinamentos também, nos atendimentos individuais. Eu pego e boto a criança, a pessoa como se fosse a criança entre 6 e 9 anos, na frente dos pais da faixa etária, né? E digo assim, bom, agora tu vai olhar para eles e dizer em voz alta, eu sou incrível pelo que eu sou e tô saindo para comemorar sem vocês. E aí, pelo menos um dos parentes mais próximos, pai ou mãe, um deles vai ficar com uma cara de não tô entendendo. Uma cara de paisagem ou ainda uma cara de revolta. Indicando que como você pôde ser essa pessoa que rejeita suas raízes
E na verdade, se você olhar as existências, as espécies. Outro dia eu estava olhando uma árvore aqui perto de casa, né? Eu moro num condomínio que é bem arborizado e uma vez a cada 2 anos eles podam as árvores que podem ser podadas, né? Que tem umas que não dá para podar. E porque não nascem galhos, né? Com facilidade. Então aí foram lá e podou, a árvore tava assim terrível, ela tava só com uns galinhos e umas florzinhas na ponta, mas os beija-flor vinham mesmo assim, né? Porque o beija-flor sentiu o cheiro doce, ele vem do pólen. E cortou tudo. Eu pensei, pá, agora vai ficar só esse toco aí? Sabe-se Deus quando vai nascer mais folha, que dirá flor? Mas agora já tá feito, né? Agora vamos esperar que venha. Minha nossa, não deu 3 meses. Tá com uma copa que é 5 vezes maior do que tinha. Essa copa que veio vai dar tanta flor em poucos meses que em vez de estar vindo um beija-flor como estava vindo, vai vir uns 30. E assim, as folhas estão viçosas, né? Tá tudo muito... Então, o que vai ser de mim sem as minhas origens? Claro, a árvore está enraizada. Né? A pessoa não deve confundir seguir com negar. Seguir é porque eu honro tudo que eu vivi, todas as experiências que eu tive, os exemplos e os anti-exemplos, e mesmo assim eu deixo tudo isso onde se originou e eu me permito novas experiências, permito novas qualidades, permito novos exercícios. E aí, quando o que acontece é quando a pessoa ela se percebe com essa sensação, meu Deus, agora eu vou ficar sem pai nem mãe se eu mudar, ou então vou soltar a minha fera interior, esse monstro que eu não conheço, que se eu não for que nem pai, que nem mãe, eu sou o quê? Uma aberração? Uma coisa esquisita, que coisa é essa que tem aí que não é nem pai nem mãe? É eu. É o meu ser e com o propósito que ele veio fazer aqui. Curar suas feridas de nascimento e juventude, se amar, se respeitar, se abraçar apesar das qualidades que ainda acha que não tem e, quem sabe, ajudar os mais próximos com essa jornada desenvolvida. Então, quando as pessoas chegam e dizem assim, né, na sequência de EFT, muitas vezes elas dizem, eu não sei, eu tenho medo no que eu posso me transformar. Aí eu faço um trabalho com ela, imaginando que bicho feroz você seria se pudesse se ver depois de superar esses defeitos. Muitos imaginam tigres, dragões, imaginam onças dentro de uma jaula, em algum lugar de restrição a movimento. E aí, eu sempre comento, mesmo com as práticas de EFT, eu tenho muito diálogo com os clientes, né? Para que eles possam também levar mais longe, porque eles ficam com um áudio gravado do atendimento. Então, quando eles estão no atendimento, eles já colhem os primeiros resultados, mas depois eles podem ouvir aquele áudio de novo e tirar mais frutos daquele atendimento, né? Então, é como se eles pudessem fazer 30 atendimentos em um, porque eu recomendo a audição do atendimento por 30 dias e as práticas de EFT que dentro vêm. Então, toda vez que uma pessoa chega e ela começa a ter muita resistência, a mudanças, resistências a novos resultados, uma das coisas que eu sempre planejo com a pessoa é que ela possa se imaginar um leão na savana e um leão numa jaula. Aonde o leão está revoltado? O leão está revoltado na jaula. Por quê? Porque ele está preso, ele não está no seu habitat, ele não está tendo as vivências que ele poderia ter. E claro, ele não está feliz. Deixa o bicho solto, cria o bicho solto.
Então, quando a pessoa chega e ela não está sendo ela mesma, ela não está livre na sua expressão, ela está reclusa, ela está trancada, né? Ela está nessa condição de se sentir esse ser monstruoso, se ela não for igual aos pais. Que é a referência que ela conhece até então. E se ela não está feliz, significa que aquela referência de forma completa não serve mais para ela e ela ainda não viu a sua gama infinita de possibilidades. Então, como é que ela pode fazer isso? Permitindo se abraçar, se respeitar nas suas escolhas, não precisando ceder tanto, tá? Se obrigar a ceder. Alguém tem que exceder. Tem um filme que eu gosto muito, uma tremenda, uma comédia, com a Diane Keaton e agora esqueci o nome do outro ator, o Jack Nicholson. E ele quer só as guriazinhas, porque ele não quer o relacionamento sério, não quer se envolver, e ela não quer uma pessoa assim, né? Então eles vivem aquela resistência ao relacionamento, porque eles também estão resistindo às suas realidades interiores. Muito fofinho o filme, tá? Divertido a beça, recomendo. Tô olhando aqui para a esquerda porque eu tenho todos os meus scripts aqui para não deixar nenhum dos 8 pontos de fora. Tá? O outro item que eu quero falar para vocês é que eu já falei do medo que sabe no que se vai se transformar. Tá? Batalhas internas para mostrar que os outros estão errados. Eu gosto de falar muito também da questão de eu vou me manter quebrado até que o outro aceite que errou. O outro precisa aceitar que errou. Se o outro não aceitar que errou, eu vou continuar assim para manter, para mostrar para ele que ele tá errado. E aí nessa hora tu te estrepa, né? Tu te mantém mal, ruim, detonado, na última. Um dos motivos é para ter esse reconhecimento do erro e o outro motivo é para você ter a questão que o outro, né, a pessoa precisa lhe dar atenção. Aqui a gente está falando de comportamentos que estão por trás das resistências em mudar, ok? Que nem eu comentei no início, ninguém tem a obrigação de mudar em nada, mas se aquela característica não está ali sendo produtiva, precisa pesquisar esses 8 itens aqui, pelo menos, né? Então aí, muito importante, é melhor ter felicidade do que ter razão. Uma coisa que eu sempre me pergunto, é melhor ser feliz ou ter razão? Como um mantra, né? Como uma maneira, como um guia, né? Uma frase que reverbere na tua cabeça no dia inteiro. Ai, teu corpo ainda pode ter heranças genéticas familiares. Eu lembro que eu fui numa uridóloga há uns anos atrás, 3, 4 anos atrás, mais ou menos. E aí, porque uma vez por ano eu sempre me coloco na mão de um outro terapeuta para encontrar um ponto cego, né? Porque todo mundo tem um ponto cego, ninguém consegue perceber todas as suas coisas, porque tá no olho do furacão, tá tendo as vivências, né? Tá tendo experiências. E aí eu cheguei e escolhi aquela terapeuta, porque eu conhecia ela, achava ela uma pessoa muito empenhada, ela muito responsável, trabalha com florais, trabalha com iridologia, então no olho não tem como esconder, né? A iridologia estuda a íris e as doenças que a pessoa pode ter, né? Condições relacionais, histórias do nascimento, né? Do parto, da gestação, vem tudo ali, tá tudo registrado na íris, quando isso não é curado no corpo. E aí ela olhou no meu olho e disse assim, o olho é verde, mas tem bastante marrom. E esse marrom é bastante raiva herdada. Eu disse assim, tem como tirar? Ela disse assim, infelizmente tem como reduzir, mas não tem como zerar. Ai, eu saí tão desacorçoada de lá. Ai, eu saí tão desacorçoada do atendimento.
eu pensei assim, ai, que droga de atendimento. Fui lá para sair, né, sabendo o que eu precisava fazer, enfiei mais o pé na lama. Mas ela é uma excelente terapeuta, o que está acontecendo? Bom, eu tenho uma técnica chamada EFT. E aí eu posso trabalhar os eventos injustos. Que eventos injustos são esses? Os que eu vivi, que 4 gerações para trás viveram. Tem técnicas muito específicas para a gente fazer EFT para isso. Que só nos atendimentos individuais é possível. Eu tenho alguns vídeos sobre gestão da raiva no meu canal do YouTube, Nara Muller com 2 L's, Nara Muller com 2 L's, mas não tem como eu trabalhar isso completamente numa transmissão ao vivo. Mas vocês já podem começar a ter resultados com o material que eu tenho lá, um material muito rico, né? Eu tenho quase uma dezena de lives só sobre gestão da raiva. A raiva ela é muito rejeitada socialmente. Eu expliquei para vocês, dei vários exemplos sobre a importância do piti, quando ele é um bom piti, quando ele é necessário, por isso que a gente tem como ferramenta para mostrar limites. E aí, o que acontece? Eu comecei a usar EFT para todas essas questões. Em 3 meses foi minha nova consulta. E ela disse assim, minha nossa, teu olho não tem mais nada. Sobre as questões da raiva, não tem mais nada. Como assim? Eu nunca vi esse tipo de resultado. E aí eu comentei com ela. Eu uso EFT. E a EFT é uma técnica que a gente pode trabalhar por objetivos, com autotoque, afirmações. Ela não fez questão nenhuma de saber. Tentei várias vezes mostrar para ela, ensinar para ela, passar material de graça para ela. Nunca retornou a respeito. Só que a técnica, quando chegou a mim, era para mim. Há 10 anos atrás, quando eu curei uma bursite com a técnica era para mim. Era para fazer resultado em mim. E aí eu comecei a ensinar outras pessoas, a ajudar outras pessoas, a atender outras pessoas. O caso é que as pessoas também foram vendo as minhas mudanças, minhas transformações e os meus resultados. Em vez de elas me perguntarem o que tu tá fazendo de diferente, por que tu tá diferente, elas já mandavam clientes para mim, ou elas vinham mesmo de clientes. Tá? Eu quero aplicar essa técnica que tá te transformando, Nara. E aí, eu comecei a ensinar para as vizinhas. Eu tinha um grupo de 8 mulheres na garagem, depois eu tive um grupo de 24 pessoas, depois eu tive um grupo de 50 pessoas, depois eu tive um grupo de 250 pessoas, depois eu tive a possibilidade de começar a fazer as transmissões ao vivo, os cursos à distância, as lives. Eu comecei com as lives do Twitter, que era o Periscope. Eu fazia 15 minutos de transmissão ao vivo somente. Tá? E para mim no início foi bem difícil. Hoje eu já tenho uns 6 anos de transmissão ao vivo, tá? Então, tu vai afiando as ferramentas, tu vai melhorando a maneira de explicar as coisas, tu vai transformando a maneira que tu vai ficando mais claro, tu vai ficando mais sucinto, né? Mais objetivo, usando linguagem mais fácil. Então, tudo isso é com treino, ok? Então as pessoas acham assim, essa pessoa faz live há não sei quantos anos, nasceu para fazer isso. Não, a gente treina, tudo na vida é treinamento, a gente aprende a amar incondicionalmente treinando, a gente aprende a ter paz treinando, a gente aprende a se respeitar treinando, tudo é treinamento, ok? Então eu falei a questão das brigas consigo para mudar, falei a questão dos defeitos que a gente rechaça e aí a gente se bota numa jaula, a gente aprende daí a não usar as ferramentas, é o verdadeiro aprende a não fazer, né? Aprende a não usar, aprende a não se beneficiar das ferramentas de nascença, tá? As batalhas interiores para que a gente mostre para os outros que está errado e a gente se engessa, a gente se mantém no mesmo lugar, copiando a tribo de origem para não se sentir sozinho. E um último item que eu quero falar aqui, que é o 8º, é a questão do corpo estar viciado na atitude de ser daquele jeito. E para isso tem a técnica dos protocolos, que é uma técnica que dura um atendimento inteiro,
Eu trabalho essa técnica também nas mentorias em grupo, ok? Quando a pessoa quer sair de uma rotina, tirar o vício de fazer aquilo ali. E aí a pessoa usa frases específicas, frases pré-determinadas, pré-moldadas, que fazem com que a pessoa possa tirar isso de cada célula do corpo, inclusive do DNA, o que faz com que ela tenha resultados fabulosos. Tem uma norte-americana que criou essa técnica, tá? A Stacey Stornbrook, ela trabalha só com isso, tá? E principalmente com atletas, porque o atleta, a maior parte do tempo, muitas vezes perde campeonatos, né? Ele fica com uma série de medos que esse mau resultado aconteça de novo, e aí isso acaba trancando todo o vício na perda, o vício na não realização, na falta de acreditar em si, na falta de amor por si, na falta de sensação de capacidade, no vício na impotência, no vício no erro, tá? Então tudo isso pode ser tirado com aqueles toquezinhos suaves, mas aí com frases que permite que isso saia de dentro, tá? De dentro de todas as células, de todos os poros, de todos os órgãos, e inclusive remova isso de dentro da codificação do DNA, transforme isso dentro do DNA. Tá? Uma coisa muito importante ser feita e que dá um acabamento lindo. Tá? A primeira vez que eu usei essa técnica da Stacey Stornbrook, eu senti, parecia que tinham aberto uma garrafa de champanhe, assim, e eu senti aquela efervescência das bolhas no corpo inteiro, assim, um corpo inteiro, porque os meridianos são linhas de força no corpo e de concentração de energia no corpo, né? E isso faz com que você possa ter a liberação do corpo para que ele possa ter um outro ponto de atração. A Manini está me perguntando de onde você é. Eu sou porto-alegrense, mas moro em Pelotas já há 22 anos. A EFT eu conheço há 10 anos e meio. Tá? Foi a técnica que fez eu trabalhar os meus relacionamentos tóxicos em todos os níveis, e eu comecei a usar para uma bursite, tá? E eram tudo causas emocionais, tanto que um mês e meio eu já não tinha mais nenhuma dor e ela nunca mais voltou, porque eu trabalhei junto as causas emocionais da dor, ok? Então, muito importante ter essa possibilidade de ter essa ferramenta que não tem contraindicações. Tu pode usar a qualquer hora do dia, da noite, pode estar de pé, pode estar deitado, pode estar acompanhado, pode estar sozinho, sempre vai dar resultado para você. Respira fundo, porque a área é nutrição também. E nós vamos fazer uma sequência de EFT para como me detesto por não mudar. Quero mudar e não consigo, eu detesto isso, rejeito isso completamente. Ok? Então, respira fundo de novo. Eu vou dar sempre espaço para vocês repetirem as frases, mesmo que elas não pareçam exatamente o que vocês pensam. O importante é fazer a sequência, sempre vai dar resultado. Claro que ela dá um resultado mais profundo quando você faz para o seu objetivo, mas quando você não faz para o seu objetivo, também dá resultado, isso que é bacana. Então, o terapeuta de EFT, o praticante certificado de EFT ou não, aquele que conduz outros nas práticas de EFT, ele é o mais terapeutizado, porque ele faz, além de conhecer a técnica, ele também faz a técnica junto com o cliente, né? Junto com a pessoa que está ali sendo terapeutizado. Então, isso é o mais legal assim da técnica. Tá? Então, vamos lá. Respira fundo. Escolha um comportamento que vocês não gostem, que vocês não gostam, que vocês não tolerem vocês. E aí, aqui o Anderson, o Edson tá comentando, você falou no parto, eu passei de tempo que não chorei e percebi que na vida eu demoro para fazer as coisas, não sei se tem a ver. Isso é uma conclusão que a gente tira, né?
que tem um defeito em mim, que eu passei do tempo. Cada um tem o seu tempo, Edson. É o tempo estimado. A criança que vem antes é porque tem uma comparação de tempo também, né? Então é muito importante essa questão, se eu sou um erro, né? Tem uma falha em mim que eu sou lento do nascimento e isso eu vou ser sempre lento. Tem uma crença limitante aí também, ok? Então é muito importante rever essa crença. Às vezes não é bom ser lento, namorar lentamente, que coisa boa, né? Quando o tempo para, você tá com aquela pessoa que você gosta e o tempo para. Então o lento tem um motivo de existir, mesmo que eu acho que o lento não exista, ok? Tudo tem o seu tempo. Então respira em fundo, solta. E agora, 2 dedos, para quem nunca fez a técnica, 2 dedos, topo da cabeça, bem na zona da moleira. Repitam depois de mim. Eu não gosto nada desse comportamento entre as sobrancelhas, qualquer um dos 2 lados, ok? Queria já ser diferente. Podem repetir depois de mim. Canto do olho. Agir diferente. Já era para estar em outro estágio. Tenho nojo quando vejo, já estou agindo assim novamente. Isso me envergonha. Me faz sentir impotente. Essa repetição tóxica não é espiritual. Escolho me abrir para viver em paz com esse atributo. Ele tem uma função, mesmo que eu não saiba. Já briguei demais com essa condição. Mas não mudo. Quero mudar, mas não consigo. Quero agir diferente, mas o defeito volta. E assim gasto todo o meu tempo lutando para ser diferente. Difícil me aceitar. Mas eu fico imaginando se seria possível eu honrar tudo o que sou. Minhas vivências, experiências e hábitos. Eu não sou esse comportamento. Eu não sou esse sentimento. Então eu me abro para aprender a usá-los de forma mais assertiva. Para o meu mais alto bem e de todos os envolvidos. Respira fundo e solta. Então ficou aí a transmissão ao vivo, tá? Pela minha primeira vez também para o like. Eu agradeço muito a presença de todos que estiveram aqui comigo, que me apoiaram, tá? Que me mandaram curtidas, tá? Que me mandaram likes, que fizeram perguntas, que abriram seu coração aqui hoje.
As lives acontecem às segundas-feiras, 19 horas. E sempre que for possível, eu vou fazer a transmissão também pelo live, para o pessoal poder aproveitar mais. Grata a todos pela presença, pela participação, tá? Pelo envolvimento, pelo interesse em querer ter um ano novo melhor, em paz consigo, em paz com todos que você quer bem, começando esse treinamento dentro de você. Você merece viver em paz. Você merece se sentir bem com você. Você merece parar de perder energia com coisas, com hábitos antigos, com propostas que já não tem mais serventia para você. EFT trouxe essa perspectiva para mim e eu gosto de espalhar essa perspectiva para outras pessoas que realmente querem a paz dentro de si, realmente querem transformar e realmente querem ter novas vivências. Lembre-se, quem ama se permite viver o seu melhor. Você tem esse direito. Aproveite. Use isso, pegue com as duas mãos esse ano que começa agora em poucos dias. Aproveite tudo isso para o seu mais alto bem. Você merece, é seu direito de nascença. Usufrua isso, tenha essas experiências, seja feliz e até a próxima live. Grata a todos pela presença. Tchau. Muito obrigada por vocês estarem aí comigo, eu agradeço e eu quero dizer que para mim foi muito bacana. Agora eu já encerrei as outras apresentações. Deixa eu só arrumar aqui uma coisa que tá